Olá! Voltamos então com a segunda parte da aula sobre o estudo da hereditariedade, as leis de Mendel. Nessa parte agora vamos entender como Mendel fez sua pesquisa e como ele chegou a elaborar a primeira lei da hereditariedade. Mendel, como eu tinha dito na primeira parte, ele era filho de camponeses. E, é claro, naquela época é muito comum a criança ajudar os pais nos afazeres. Então, desde criança, Mendel já conhecia bastante sobre plantas, sobre cultivo. E aí, é claro, o objeto de estudo dele foi exatamente plantas, né? Entre várias espécies, ele escolheu a Pisum sativum, que é uma espécie de ervilha. E por quê? Porque é uma espécie de fácil cultivo, produz muitas sementes, possui características que são bem definidas, a gente vai ver o que é isso daqui a pouco, além de poder ser servido como alimento no mosteiro onde Mendel trabalhava e também fazia sua pesquisa. Então, o que seriam essas 7 características bem definidas? Bem, a ervilha, ela possui, por exemplo, um tipo de semente com a superfície lisa ou rugosa. A semente da ervilha poderia ser amarela ou verde. A flor da ervilha era roxa ou branca. A forma da vagem poderia ser lisa ou ondulada. A cor da vagem poderia ser verde ou amarela. A posição das flores na planta, na ervilha, na planta de ervilha, ela poderia ser numa posição terminal, logo no final do caule, ou numa posição maxial, entre o próprio caule. E a planta, ela poderia ser alta ou baixa. Ou seja, não havia meio termo, né? Ou era uma coisa ou era outra. Isso ajudou bastante no trabalho de Mendel. Então, o primeiro cuidado que Mendel teve foi preparar uma planta de linhagem pura. O que seria essa linhagem pura? Se Mendel, por exemplo, quisesse, ele estudou 7 características, né? Se ele iniciou, por exemplo, o trabalho dele estudando a cor das flores, então ele tinha que ter certeza que aquela planta que dava flor roxa só daria flor com essa característica. E a mesma coisa para a planta com flor branca. Então, ele pegou plantas que davam flores roxas, cruzou essas duas plantas, e aí, é claro, surgiu as sementes, né? Que aí, no caso, essa semente já vai ser o quê? Essa primeira geração. Dessa semente, ele plantou, esperou crescer, fez um cruzamento ou uma autofecundação, daria o mesmo resultado, entre aquela planta que dava flor roxa, esperou o fruto aparecer, surgiu a semente, plantou de novo, esperou crescer, e aí quando apareceu as flores, fez novamente o cruzamento, e aí plantou de novo. Ele fez isso mais ou menos durante 3 gerações para ter certeza que naquela terceira geração aquela planta daria apenas flores roxas, com certeza apenas flores roxas. O mesmo cuidado ele teve com a outra planta que dava flores brancas. Enfim, o mesmo processo durante mais ou menos 3 gerações. Então, no final dessas mais ou menos 3 gerações, ele tinha certeza que aquele material era de uma linhagem pura, que só daria plantas de cor roxa de um lado, plantas de flores brancas do outro. Em seguida, o que foi que ele fez? Isso aí é só preparação do material. Agora ele começou o experimento. Ele vai cruzar essas duas plantas de linhagem pura. Aqui só dá flor roxa com aquela que ele tem certeza que só dá flores brancas. Esse cruzamento, esse início do teste, ele chamou de geração P, geração de pais ou parentais, que foi o cruzamento, por exemplo, das plantas flor roxa com flor branca. E aí, é claro, desse cruzamento surgiram as sementes. Essas sementes, geração F1, filhos da primeira geração. Plantou, é claro, essas sementes e ele observou que todas as plantas da F1 só davam
flores roxas. A característica branca havia desaparecido. E aí, em seguida, o que foi que ele fez? Ele pegou plantas dessa geração F1, cruzou, apareceram as sementes, ele plantou, e aí, quando essas plantas germinaram, cresceram, começaram a dar flores, o que foi que ele observou? Que as plantas agora da geração F2 tinham plantas que davam flores roxas e outras que apareciam flores brancas. O que isso mostra? Que aquela ideia que existia naquela época, por exemplo, que as características se misturavam, não acontecia. A característica ela podia permanecer oculta durante uma ou várias gerações, mas em determinado momento ela reaparecia. Então isso aí, ó, com essa primeira observação, Mendel já chegou a um resultado interessante. E aí, é claro, empolgado, ele continuou o experimento dele. Analisando agora, por exemplo, mesmo processo, só que analisando outra característica. Lembre-se que Mendel observou 7 características, né? Agora, plantas que davam sementes amarelas com plantas que davam sementes verdes. Primeiro passo, é claro, o cruzamento das linhagens puras, que tinham sido previamente preparadas durante 2, 3 gerações, para ter certeza que aquela planta ali só daria sementes amarelas e a outra só daria sementes verdes. Então, houve agora o cruzamento dessas duas plantas, né? E o que foi que ele observou na F1, os filhos da primeira geração, que as plantas dessa geração só produziam sementes amarelas. Aí Mendel chamou essas plantas da F1 de plantas híbridas, né, já que eram descendentes de pais com características diferentes, amarela e verde. Segundo passo, é claro, mesmo procedimento, ele cruzou duas plantas da F1, e o que foi que ele observou na F2? Que haviam plantas que davam sementes amarelas e haviam também sementes verdes. E o interessante é que era sempre numa mesma proporção. Para as 7 características analisadas, sempre ocorria numa mesma proporção. Havia uma característica que era chamada dominante, que prevalecia aqui na F1, mas na segunda geração, a característica que em um determinado momento ficou oculta também reaparecia, mas sempre na proporção 3 para 4 da característica dominante, 1 para 4 da característica que ele chamou de recessiva. E aí, é claro, instigado agora, né, Mendel tentou explicar esse processo. E o que foi que ele concluiu? Bem, ele, inteligentemente, usou letras para representar as características que eram passadas de geração para geração. Essas letrinhas, Mendel chamou inicialmente de fatores. Então, cada planta, para cada característica, teria um par de fatores. No caso aqui, ele usou letras maiúsculas para representar esses fatores, hoje nós conhecemos como genes, fatores que têm uma característica dominante, e letras minúsculas que têm essa característica recessiva. Observe que na formação dos gametas, assim Mendel explicou, o que acontece com esses dois fatores? Eles vão se separar, vão um para cada gameta. Então, aqui, nós temos um gameta, aqui nós temos um outro gameta, e o que acontece na F1? Esses dois gametas se encontram com esses fatores, formando um Vzão, um Vzinho. O Vzão, por ser dominante, não vai permitir que a característica do recessivo apareça, que nesse caso aqui é a verde, certo? Então, observem aqui, ó, no caso, formação dos gametas. Esse Vzão daqui vai se separar desse Vzinho. Então, no gameta, esse Vzão pode se encontrar com o outro da F1, Vzão, formando o indivíduo com característica Vzão, Vzão, que vai ser amarelo.
Esse Vzão daqui também pode se encontrar com esse Vzinho daqui, formando o indivíduo Vzão, Vzinho. Mas por ter um dominante, um fator dominante, a característica que vai prevalecer é a amarela. Já esse Vzinho daqui, ele pode se encontrar com o Vzão do outro gameta, formando o indivíduo também Vzão, Vzinho. O maiúsculo sempre fica na frente. Certo? Como tem um fator dominante, então a planta terá a característica amarela. Só que esse Vzinho daqui também pode se encontrar com esse Vzinho de cá, formando o indivíduo Vzinho, Vzinho. E aí, é claro, como tem dois fatores recessivos, a característica recessiva, então, vai se manifestar, que nesse caso daqui é a cor verde. Em outras palavras, o que acontece? Aqui temos uma planta da F1 que tem quais fatores? Vzão e Vzinho. E outro também da F1 que tem quais fatores? Vzão, Vzinho. Na formação dos gametas, ó, os fatores se separam. Vai um para cada gameta, né? Então, aqui, ó, esse gameta pode se encontrar com esse daqui, formando o indivíduo Vzão, Vzão. Esse gameta aqui, o Vzinho, pode se encontrar também com o Vzão, formando o indivíduo Vzão, Vzinho, amarelo. Esse gameta daqui, Vzão, pode se encontrar com o Vzinho deste gameta, formando o indivíduo Vzão, Vzinho, amarelo. Ou esse Vzinho daqui pode se encontrar com esse Vzinho de cá, formando, então, a característica recessiva, o Vzinho, Vzinho. Então, aqui a gente pode entender por que é sempre a proporção 3:1. Onde tiver pelo menos um fator dominante, a característica que vai se manifestar é a dominante. E aí, observando tudo isso, Mendel chegou às seguintes conclusões. Bem, então o caráter, no caso, caráter significa característica, a característica que foi observada. A característica, ela não se dilui entre as gerações, como muitos pesquisadores acreditavam na época. Cada característica é condicionada por um par de fatores. Hoje nós chamamos de genes ou alelos, mas Mendel começou a chamar de fatores. Lembre-se que nessa época nem sabiam que os cromossomos existiam. Então, existem fatores que são dominantes e existem fatores que são recessivos. E tudo indica que os fatores separam-se na formação dos gametas. E com essas observações, Mendel, então, elaborou o que ficou conhecido como Lei da Segregação de um Par de Fatores, ou Lei do Monohibridismo, que nós atualmente conhecemos simplesmente como Primeira Lei de Mendel. E Mendel dizia o seguinte: então, cada característica, é definido por um par de fatores que se separam quando um gameta é formado, indo um fator para cada gameta, sendo então um caráter puro. Então, recapitulando, nessa primeira parte aqui, a gente verifica que Mendel diz que cada característica é definida por um par de fatores e que esses fatores vão se separar quando um gameta for formado. E, indo, é claro, um fator para cada gameta. E isso, né, tendo apenas um fator em cada gameta, Mendel chamou de caráter puro. Puro por quê? Porque ele estava sozinho, não estava acompanhado de algum outro que poderia influenciar na sua manifestação. Então, os fatores nos gametas, Mendel chamou de caráter puro. Bem, Mendel, é claro, na época não era a única pessoa que estava pesquisando sobre hereditariedade. Inúmeros cientistas estavam fazendo. Mas por que Mendel teve sucesso com relação aos outros? Observe que o trabalho de Mendel ele só foi redescoberto 30 anos depois. Ou seja, 30 não, 32. Ou seja, apenas 32 anos depois, os pesquisadores é que começaram a organizar
as suas pesquisas, o seu raciocínio para fazer algo parecido. E aí foi nesse momento que descobriram que alguém já tinha feito, né? Mas por que então Mendel conseguiu êxito com relação a outros pesquisadores da sua época? Bem, primeiro, porque ele observava uma característica de cada vez. Ele estudou 7 características da Pisum sativa, da ervilha, mas foi uma de cada vez, né? Enquanto outros pesquisadores tentavam observar tudo ao mesmo tempo. Mendel escolheu um material de pesquisa adequado. No caso, a ervilha, que produzia uma grande quantidade de sementes, uma grande quantidade de flores, com características bem definidas. Recentemente eu assisti um documentário sobre Mendel e nesse documentário dizia que ele chegou a utilizar 30 mil pés de ervilha nessa pesquisa. E, por fim, Mendel interpretou os dados de suas experiências utilizando análise estatística, utilizando matemática, de modo que obteve resultados quantitativos sobre sua pesquisa. Um pesquisador da área de ciências da natureza fazer isso naquela época, muito, muito, muito difícil. Mendel estava muito à frente da sua época, muito à frente do seu tempo. E, graças a isso, ele conseguiu organizar todas as suas observações e elaborar o que hoje conhecemos como primeira lei de Mendel. Tá? E agora vamos começar a falar um pouco sobre a continuação da sua pesquisa, falando sobre como ele chegou à conclusão, à elaboração, que conhecemos hoje como segunda lei de Mendel. Um grande abraço e continuem assistindo.